E aí, turma? Hoje a nossa discussão clínica vai focar direto no manejo da asma, abordando desde a urgência até o ambulatório. Para dar um contexto rápido, a asma é aquela doença inflamatória crônica e super heterogênea das vias aéreas, que tem uma base genética forte misturada com fatores ambientais. E a história natural dela muda bastante, né? Na infância, ela geralmente vem de mãos dadas com atopia, alergias e tem um predomínio no sexo masculino. Já no adulto, a coisa muda de figura. Costuma ter um início mais tardinho, um componente alérgico menor e afeta muito mais as mulheres. O foco aqui não é só recitar a diretriz, mas construir aquele raciocínio clínico afiado para a beira do leito. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela avaliação inicial, fisiopatologia, o manejo lá na urgência, depois dar uma olhada na espirometria e gasometria, entrar na manutenção com o GINA 2025 e, por fim, fechar com o controle ambiental. Então, começando pela nossa primeira etapa, a avaliação inicial e diferenciais. Imagina a seguinte cena no pronto-socorro. Chega um garoto de 12 anos, pesando 30 quilos. A crise aguda dele foi engatilhada por um quadro viral recente. Na triagem, a oximetria aponta 92% em ar ambiente, ele está com uma frequência respiratória de 28 e a cardíaca batendo 112. Na ausculta, tem sibilos expiratórios difusos e o garoto só consegue falar em frases curtas, incompletas. Pessoal, a avaliação de gravidade na crise é sempre nivelada pelo pior achado. Olhando para esses sinais vitais e para essa fala entrecortada, a gente já classifica o quadro no mínimo como uma exacerbação moderada. E lembrando, a clínica é super dinâmica, então a reavaliação precisa ser constante. E aqui tem uma armadilha clássica que derruba muita gente. A sibilância é aquele som musical que a gente escuta mais na expiração indicando uma obstrução intratorácica. É a cara do broncoespasmo da asma. Agora, o estridor é diferente. Ele costuma ser inspiratório e grita pra gente que o problema é extratorácico, lá na laringe ou traqueia. Separar a origem dessa dispneia logo no começo muda completamente o jogo. Até porque uma obstrução na laringe não vai nem dar bola pro broncodilatador comum. E já que tocamos no assunto, nem tudo que chia é asma. A gente sempre tem que colocar na balança a anafilaxia, principalmente se tiver edema ou sinal de choque. Tem também o corpo estranho, que tem aquele início súbito e a ausculta assimétrica, além de pneumotórax ou uma pneumonia, que geralmente vem acompanhada de febre e toxemia. Mas prestem muita atenção no maior sinal de alerta para falência ventilatória iminente, o tórax silencioso. O paciente estava chiando horrores, de repente o peito silencia, mas a dispneia continua, isso não é melhora, isso quer dizer que o fluxo aéreo caiu tanto que nem ruído faz mais. É um quadro de extrema gravidade. Para entender o motivo dessa gravidade, vamos para a seção 2, fisiopatologia da crise. Aquele chiado e a falta de ar são um produto de 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo na via aérea. A contração aguda do músculo liso, que é o broncoespasmo clássico, o edema e a inflamação da mucosa, uma hipersecreção daquele muco bem espesso e o fechamento precoce das pequenas vias aéreas. O resultado final dessa bagunça toda? A hiperinsuflação dinâmica, ou seja, o ar até entra, mas sofre um absurdo para sair. Isso joga o trabalho ventilatório lá nas alturas e fadiga a musculatura respiratória. É exatamente isso que a gente precisa reverter na sala de emergência. E falando em emergência, vamos para a nossa terceira etapa, manejo da crise na urgência. A regra de ouro na urgência é muito simples, tratar na mesma hora. Nada de enrolar com medicação enquanto espera resultado de exame. Nesse nosso caso moderado, o foco é estabilizar com a BCDE, colocar um oxigênio titulado para manter a saturação ali entre 93% e 95% e mandar ver no beta-2 agonista de curtação, o famoso SABA, repetido na primeira hora. E o grande pulo do gato para evitar internação, entrar com corticoide sistêmico bem precoce para quebrar aquela cascata inflamatória e o edema. Certo, mas os exames? Aqui, a semiologia manda. Gasometria arterial dói e não é exame de rotina na asma. A gente só pede se a saturação cair abaixo de 92% ou se for uma asma quase fatal. Detalhe importante, se a PCO2 vier normal ou até alta num paciente grave, acende a luz vermelha porque ele já está fadigando. O raio-x de tórax também fica de fora da rotina, servindo só para investigar a complicação. Se o SABA não der conta logo de cara, a gente associa o hipratrópio e se a resposta continuar ruim, entra o sulfato de magnésio, IV ou até suporte ventilatório. Felizmente, nosso paciente respondeu super bem e foi de alta. Agora, vamos dar um salto no tempo. O paciente teve alta, usou o corticoide em casa e 3 meses depois aparece no ambulatório. Seção 4. Espirometria e gasometria. É aqui que a espirometria brilha, porque ela documenta a doença de forma objetiva. Pela interpretação atual, se a relação VEF1 sobre CVF estiver abaixo do limite inferior da normalidade,
a gente fecha o diagnóstico de distúrbio ventilatório obstrutivo. No laudo do nosso garoto, o VF1 veio em 75% do previsto, o que classifica esse distúrbio como leve. E a famosa prova broncodilatadora? O garoto usou o SABA durante o exame e teve uma melhora no VF1 de 0,23 litros. Seguindo as atualizações da AERS e da TS, para a gente considerar essa resposta significativa, a mudança tem que ser maior que 10% do valor previsto e não mais daquele valor basal do paciente. No caso dele, o ganho foi de 8,5% do previsto, ou seja, bateu na trave, foi uma resposta limítrofe. Mas atenção, isso de forma alguma exclui o diagnóstico de asma, ainda mais num paciente que estava usando corticoide recentemente. Com esse panorama funcional, a gente entra na seção 5, manutenção pelo DINA 2025. Antes de preencher a receita, é fundamental separar dois conceitos que sempre causam confusão. A gravidade da asma é avaliada olhando para o passado. A gente define a gravidade pela quantidade de remédio que foi necessária para manter a doença controlada. Já o controle é o agora. É como o paciente está nesse exato momento, olhando para os sintomas atuais e para o risco de ter uma crise amanhã. Para medir esse controle, a gente usa 4 domínios clínicos bem práticos. Nosso paciente não teve crise grave nos últimos 3 meses? Ótimo. Mas ele conta que de vez em quando acorda de madrugada com tosse e sente que não consegue correr no futebol como antes. Pontuando a limitação de exercício e os despertares noturnos, a gente fecha que essa asma está apenas parcialmente controlada. A conduta óbvia, precisamos subir um degrau, o famoso step up. E como a gente faz esse step up na prática? O GINA de 2025 dá 2 caminhos. O track 1 é o queridinho, a via preferencial. A gente usa a combinação de corticoide inalatório com formoterol em dose baixa, servindo tanto para manutenção de todo dia quanto para o alívio na hora do sufoco. É a estratégia Marte. Ela é a número 1 porque diminui muito as exacerbações graves. Já o track 2 é a via alternativa, onde o corticoide inalatório fica de manutenção e o velho SABA é mantido só como resgate. Mas calma lá, a gente nunca sai dobrando dose de remédio no escuro. Tem um checklist obrigatório antes do step-up. Primeiro, checar a técnica do inalador e se o paciente está mesmo usando. Remédio no teto da boca não trata pulmão. Segundo, tratar as comorbidades, tipo a rinite alérgica, que se deixar solta inflama toda a via aérea. Terceiro, revisar o controle do ambiente. Só depois de arrumar essa casa inteira é que a gente escalona de fato para o Step 3, de preferência usando a Via Marte, que a gente acabou de ver. O que nos puxa direto para a nossa última parte. Seção 6, controle ambiental e comorbidades. É super importante entender que essas medidas não farmacológicas não são um plus ou terapia alternativa. Elas são a fundação do tratamento. Se não entregar um plano de ação escrito na mão do paciente, se não corrigir o uso da bombinha, se não cortar a exposição ao cigarro e aos irritantes, e se não tratar a rinite pelo protocolo ARIA, o remédio mais caro do mundo vai falhar. Sem esses pilares de controle ambiental e educação, a asma desanda de novo. Para fechar a nossa análise de hoje e deixar uma semente plantada na cabeça de todo mundo, o nosso objetivo maior é que esse adolescente tenha uma vida 100% normal, batendo bola e tudo mais. Mas, se depois de ajustar toda a medicação e o ambiente, ele ainda apresentar uma dispneia forte só durante o exercício, fica a pergunta: será que isso é broncoconstrição induzida pelo exercício, um restinho de asma? Ou a gente está lidando com uma obstrução laríngea induzível pelo esforço, a famosa ALO? Diferenciar as duas coisas é o que impede a gente de entupir o paciente de corticoide à toa e direciona ele para a reabilitação certa. Fica a reflexão para o próximo plantão. Valeu por acompanharem essa revisão e até o próximo caso clínico.